Eu estava fazendo café quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de vídeo da Dona Langford, nossa vizinha de antigamente. Fazia anos que eu não ouvia falar dela. Só ver o nome dela na tela já trouxe um monte de lembranças. Achei que nunca mais ia pensar nisso. A mensagem era curta. Sem oi, sem explicação. Só uma frase: sinto muito pelos seus pais. Não acredito no que vi hoje. Meu estômago apertou. Apertei o play. O vídeo era dentro de uma igreja. Uma que eu conhecia bem, St. Albans. A mesma onde meus pais me levavam, nos cultos de Natal quando eu era criança. A câmera foi se aproximando devagar do altar. Tinha duas pessoas lá na frente. Meus pais. Minha mãe com um vestido preto de renda e colar de pérolas, enxugando lágrimas que pareciam falsas. Meu pai sério, lendo um papel, com as mãos tremendo. Atrás deles, tinha um caixão. E ao lado do caixão, uma foto minha. Flores grandes em volta. Eu congelei. Não. A voz do meu pai ecoou pelo celular. Ela sempre foi uma garota difícil, mas a gente amava ela. Fizemos tudo o que podíamos. Minha visão ficou embaçada. Ele estava lendo um discurso. Meu obituário. Mesmo tendo partido tão jovem, rezamos para que sua alma encontre paz. Mas eu não estava morta. Eu estava no meu apartamento. De pé, viva, respirando, tremendo. Isso não podia ser real. Voltei o vídeo, assisti de novo e de novo. Os rostos não mudaram. As vozes deles não tinham tristeza. Eles estavam calmos, controlados. Era tudo ensaiado. Segurei na beirada do balcão. Minhas mãos não paravam de tremer. Que diabos estava acontecendo? Sussurrei. Por que eles estão fazendo isso? Fazia anos que não falava com eles. Desde que me cortaram da família. Como se eu fosse uma vergonha. Mas, fingir meu funeral? Me declarar morta? Quanto mais eu assistia, mais frio eu sentia por dentro. Minha mãe falou sobre o trágico acidente. Mas não foi acidente. Meu pai disse que eu passei os últimos anos isolada. Mentira. Eu estava trabalhando, vivendo, sobrevivendo. Eles sabiam disso, tinham que saber. Então por quê? Por que fazer isso? Me sentei no chão. O vídeo ainda estava rolando. A câmera mostrou os rostos das pessoas presentes. Primos distantes. Amigos da família. Até meu antigo professor de piano. Todos de preto. Todos acreditando que eu estava morta. E ninguém tentou falar comigo. Assisti ao vídeo de novo. Para ter certeza de que eu não estava ficando louca. Mas era verdade. Eles não só me apagaram, eles me enterraram viva. E ali, naquele momento, tudo ficou claro. Isso não foi um engano. Foi uma escolha. Nem sempre foi assim. Teve um tempo em que eu acreditava que família era proteção, lealdade. Mas essa ilusão acabou há 3 anos. No dia em que me expulsaram da minha própria vida. Como se eu fosse lixo. A verdade? Não fui eu quem roubou o dinheiro. Foi a Helena, minha irmã mais nova. A queridinha da família. A que nunca fazia nada errado. Ela desviou quase $80 mil da empresa da família. Gastava mais do que podia. E quando a conta não batia. Quando os livros estavam errados. Nossos pais precisavam de um culpado. E eu fui perfeita para isso. Lembro exatamente o que minha mãe sussurrou na cozinha. Melhor uma filha arruinada do que 2. Meu pai nem me olhou quando disse: você nos envergonhou. Não é mais nossa filha. Na manhã seguinte, eu fui embora. Sem dinheiro. Sem dar explicação. Só silêncio. Tentei ligar, mandar mensagem. Escrevi cartas. Nada. Meu número estava bloqueado. Até os amigos da família pararam de responder um por um. Uma porta que sempre esteve aberta foi fechada com força. E eu virei um fantasma. Não só para eles. Mas não foi só minha família. Foi o mundo inteiro que um dia me conheceu. No fim, eu fiz o que pessoas machucadas fazem. Fui embora. Mudei de país. Arrumei um trabalho num café. Troquei de número. Aprendi a viver no silêncio. Não postava mais nada na internet. Mal falava meu nome em voz alta. Mas mesmo assim, lá no fundo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que um dia, alguém ia ligar. Perguntar se eu estava bem. Dizer que tudo tinha sido um mal-entendido. Esse dia nunca chegou. Ao invés disso, uma coisa pior aconteceu.
Ano passado, tentei recuperar meu e-mail antigo, mas não consegui entrar. Entrei em contato com o suporte. Eles disseram que a conta foi desativada, por causa de um relatório de falecimento. Meu nome estava marcado como falecida, nos sistemas deles. Oficialmente, digitalmente, completamente. Eles não só me rejeitaram, eles me apagaram. Não consegui dormir naquela noite. O vídeo do funeral ficava rodando na minha cabeça. As vozes deles, a dor falsa, minha foto ao lado do caixão. Eu nunca tinha visto o meu próprio funeral. Sem estar lá. Algo estava errado. Então eu comecei a investigar. Primeiro, liguei para minha tia Raquel, irmã mais velha da minha mãe. A gente não se falava há anos, mas ela sempre me dava doces escondidos, nas festas de família. Ela atendeu no segundo toque. Oi, tia Raquel, sou eu, é a Maia. Silêncio. Depois, clique, ela desligou. Liguei de novo. Fui bloqueada. Depois tentei falar com meus primos. Um deles só mandou um emoji de joinha, e nunca mais respondeu. Outro perguntou se era algum tipo de piada de mau gosto. Ninguém acreditava que era eu. Ninguém, exceto um. Meu primo mais novo, o Sam. Quando éramos crianças, ele me admirava muito. Ele respondeu, meio sem saber o que dizer. Maia, é você mesmo? Sim, eu tô viva. Preciso saber a verdade. O que contaram pra vocês? O balão de digitação ficou piscando por um bom tempo. Aí ele respondeu, disseram que você morreu num acidente de carro, no exterior, 3 anos atrás. Meu estômago virou. Eles tinham criado toda uma história. Disseram que aconteceu numa viagem, que era tarde demais para trazer o corpo. Cremação, caixão fechado. Quase deixei meu celular cair. Nunca houve um acidente de carro. Eu nem tinha carro quando morava fora. Algo dentro de mim instalou. Peguei todos os meus documentos, passaporte com carimbos, contratos de aluguel, registros de imigração. Nada indicava que eu tinha sofrido um acidente. Eu nunca desapareci. Então fui pesquisar no site de registros públicos. E lá estava. Maia Dequa, data de morte, 16 de julho. Causa, acidente de trânsito. Certidão de óbito, IDARF 91327. Eles falsificaram. Me deram como morta legalmente. Fiquei olhando para a tela, paralisada. Aquilo não era tristeza. Não era negação. Era um encobrimento. Mas o que poderia ser tão grave, a ponto de quererem me enterrar viva? Era para eu ter parado por ali. Mas quando a sua própria família te enterra viva, você precisa saber o porquê. E eu encontrei a resposta, num lugar que não visitava fazia anos, o Instagram da Helena. Ela tinha deixado o perfil público de novo. E lá estava, um carrossel brilhando de fotos. Rosas brancas. Fontes de champanhe. Um anel de diamante gigante. O casamento da Helena. Todos estavam lá. Tia Raquel, sorrindo como se nunca tivesse desligado na minha cara. Meus primos brindando. Até o tio avô Tel, que nunca aparecia pra nada. Todos, menos eu. Nenhuma menção. Nenhuma foto. Nenhum Maia queria estar aqui. Nada. Era como se eu nunca tivesse existido. Como se eu tivesse sido apagada. Até que, olhei mais de perto. Numa das fotos da festa, tinha um discurso acontecendo. Um brinde. O marido dela sorria, e ao lado dele, meu pai. Com uma taça de vinho na mão. Falando no microfone. Sorrindo debaixo da legenda. Para a filha que sempre nos encheu de orgulho. Foi aí que tudo mudou. Eu não fui só esquecida. Fui substituída. Fiquei curiosa. Entrei no site do registro de empresas da família. Alguns cliques, e meu sangue gelou. O fundo fiduciário que meus avós deixaram para mim, dinheiro para a faculdade, para minha vida, tinha sido transferido para Helena. 6 meses depois da minha morte legal. Silenciosamente. Ela não chorou por mim. Ela ganhou com isso. Fiquei olhando para a foto dela, sorriso no rosto, vestido branco brilhando no sol. E entendi. Minha irmã não só me substituiu. Ela me apagou. Já era demais. Se eles me queriam morta, agora iam ver o quanto eu estava viva. No dia seguinte, entrei num escritório de advocacia, com uma pilha de documentos, e um fogo dentro de mim. Carimbos de passaporte. Contratos de trabalho. Declarações de imposto. Aluguéis.
Voos. Provas, reais, irrefutáveis. O advogado jovem, do outro lado da mesa, parecia chocado. Você tá desafiando sua própria morte? Empurrei a certidão de óbito falsa até ele. Eu não tô morta. Mas tô pronta para assombrar quem fez isso. Ele piscou, depois, assentiu. Então vamos começar com uma denúncia de fraude e um pedido para cancelar a declaração de óbito. Vai levar um tempo, mas tempo é o que eu não tenho. Interrompi. Por quê? Aparentemente, o meu memorial é neste domingo. Ele me olhou, surpreso. Mas eu não vacilei. Mais cedo naquele dia, recebi uma mensagem, de um número desconhecido. Só dizia, eles vão fazer um memorial para você neste domingo, em Center, Albin. Sem nome. Sem explicação. Mas eu conhecia a igreja. Sabia o endereço. Era real. Assim como o meu plano. Fiquei na janela do meu apartamento naquela noite. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, parecendo faíscas, esperando por gasolina. Eles me vestiram de mentiras. Me enterraram no silêncio. Fingiram que eu nunca existi. Mas agora eu tinha um palco. Deixem eles lamentarem. Deixem eles chorarem. Deixem eles atuarem. Porque quando a cortina subisse, eu ia dar para eles um funeral inesquecível. Center, Albin nunca esteve tão cheio. Carros enfileirados na rua, parecendo um desfile de luto. As portas pesadas da igreja ficaram abertas, o tempo suficiente para deixar os enlutados entrarem. Todos de preto, chorando, sussurrando, se abraçando como se a tragédia fosse real. Eu assistia tudo do outro lado da rua. Casaco preto, óculos escuros, invisível. Parecia que eu estava vendo uma peça de teatro, sobre uma personagem parecida comigo, que falava como eu, mas que não era eu. Lá dentro, a apresentação começou. O órgão tocava algo triste, devagar. Velas tremiam embaixo da minha foto, a mesma do obituário falso. Lembrei do dia que tiraram aquela foto. Eu estava sorrindo de verdade. Meu pai subiu ao púlpito. Rosto sério. Voz controlada. Mas alta o bastante para ser ouvida. Ela tinha problemas, mas nós a amávamos. Ela se perdeu. E mesmo sem conseguir alcançá-la, nunca paramos de rezar para que ela voltasse. Minha mãe, sentada na primeira fila, enxugando lágrimas com um lenço todo rendado, como se tivesse ensaiado por semanas. Os soluços dela eram perfeitos, delicados. E Helena, ela estava de pé, com as pérolas no pescoço, segurando-as como se fossem o que ainda mantinha o coração dela inteiro. Ela disse, Maia era complicada, mas era minha irmã. Queria ter me despedido. Uma mentira, embrulhada em uma lágrima, amarrada com um laço. Me aproximei da porta, só o suficiente para ouvir. O padre levantou a mão, solenemente, que ela descanse em paz. Soltei o ar bem devagar. Ainda não. O show ainda estava acontecendo. Mas a personagem principal ainda não tinha entrado. Vamos agora ficar de pé para um momento de silêncio. A voz do padre ecoou pela igreja, como se fosse o final de uma peça. Todo mundo levantou, cabeças abaixadas, olhos fechados, mãos cruzadas no peito. No meio daquele silêncio, eu empurrei as portas. O som foi alto, forte. O rangido das portas de madeira parecia um túmulo se abrindo. A luz fria de fora invadiu a igreja, iluminando o corredor, como se fosse um holofote. Eu entrei, passo por passo, devagar, firme. Cada salto do meu sapato batia no chão, como um disparo. Clique, clique, clique. O silêncio quebrou. Alguém soltou um suspiro. Pessoas começaram a se virar. Sussurros começaram a surgir, espalhando como fogo. Não é possível. A voz de uma criança cortou a tensão. Mamãe, é ela? Tirei os óculos escuros. Olhos encontraram os meus, chocados, assustados, sem acreditar. O rosto da minha mãe ficou pálido. A boca tremeu. E ela desmaiou. Caiu como se tivesse ensaiado. Meu pai abriu a boca. A taça de vinho escorregou da mão e quebrou no banco da igreja. Helena me olhou nos olhos e congelou. Segurou o colar de pérolas com força. Uma taça de champanhe caiu da mão dela, espalhando nos sapatos brancos. O padre deu um passo para trás, surpreso, mas eu continuei andando.
Todos os olhares me seguiam, como se estivessem vendo um fantasma. Ou talvez, um acerto de contas. E talvez eu fosse os dois. Eu não disse nada. Não precisava. Minha presença já era o trovão, depois de tanta mentira. A consequência que eles rezaram, para nunca acontecer. Quando cheguei lá na frente, todo mundo prendia a respiração. Virei para eles e sorri. Era a hora da verdade. Fiquei debaixo do meu próprio retrato. A mesma foto que usaram, para elogiar, para me enterrar. Olhei para a multidão. Dezenas de olhos em mim. Como se eu tivesse saído do túmulo. Ótimo, que olhem. Limpei a garganta e falei. Ouvi dizer que eu morri. Mas vim aqui corrigir essa história. A sala ficou em choque. Ninguém se mexia. Alguns tinham o celular na mão, mas esqueceram até de piscar. Não teve acidente. Nenhum carro batido lá fora. Nenhum caixão fechado porque o corpo estava irreconhecível. Porque nunca teve corpo. Porque eu nunca morri. Tirei uma pasta do casaco. Cheia de documentos, passaporte, contratos, registros de emprego, declarações de imposto, aluguel. Asterisco asterisco, eu estive viva. Estive trabalhando. Estive sobrevivendo. A única coisa que perdi foram vocês. Me virei para os meus pais. Asterisco asterisco, vocês disseram pro mundo que eu morri. Falsificaram documentos. Fizeram um certificado. E quando fui embora de verdade, me apagaram. Virei os olhos para Helena. Ela continuava congelada. As mãos ainda segurando o colar. Vocês passaram tudo para ela. Meu fundo, minha herança, minha vida. Ela tentou falar. Eu não deixei. Aproveita bem a casa nova, comprada com o meu dinheiro. Um murmúrio começou atrás de mim. Ela tem provas. Meu Deus! Um celular levantou. Luz vermelha piscando. Estavam filmando. Ótimo! Que o mundo veja esse funeral, pelo que ele realmente é. Não é uma despedida. É um encobrimento. Olhei pro meu pai. Você não perdeu uma filha. Você jogou ela fora. E agora, ela voltou. As mentiras viraram cinzas. E eu acendi o fósforo. Me virei pela última vez. O rosto do meu pai, branco como papel. Minha mãe, tremendo no banco. Helena, vazia, sem pérolas para agarrar. Vocês me enterraram, para se proteger. Mas eu voltei, para assombrar vocês com a verdade. Sem mais gritos. Sem mais mentiras. Só um silêncio pesado. Final. Enquanto eu saía, os sinos da igreja começaram a tocar. Perfeito, um sino de funeral. Mas dessa vez não é para mim. Entreguei os documentos pro meu advogado. Assinei a última folha. Vi a certidão de óbito ser rasgada ao meio. Minha ressurreição oficial. Legalmente, eu estava viva de novo. Uma investigação foi aberta, fraude, documentos falsos, desvio de dinheiro. Agora, que eles tentem mentir. A narração na minha cabeça era firme, calma. Às vezes, a gente precisa morrer no mundo deles, para poder nascer de novo no nosso. E dessa vez, eu não voltei para perdoar. Voltei para ser livre.